Olá, estamos iniciando, através da TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Priscila Cruz, presidente executiva do movimento Todos pela Educação. Vamos conhecer a missão e os principais resultados do Todos pela Educação e discutir as prioridades para que tenhamos uma educação de qualidade para todas as crianças e jovens do Brasil. Nossa convidada é mestre em Administração Pública pela Harvard Kennedy School of Government, tendo recebido o Prêmio de Aluna Destaque 2014-2015. Atuou nas áreas de comunicação e de planejamento, em consultorias de estratégias, até iniciar sua carreira no terceiro setor como coordenadora do Ano Internacional do Voluntário no Brasil, projeto que recebeu o destaque das Nações Unidas em 2001. Ajudou a fundar o Instituto Faça Parte em 2002, onde atuou como coordenadora até 2005. É cofundadora do movimento Todos pela Educação, onde exerce a função de presidente executiva desde fevereiro de 2018 e preside também o conselho do Instituto Articule. Já fez centenas de palestras sobre educação no Brasil e no exterior e participou de diversas audiências na Câmara e no Senado. Em 2012, recebeu o Prêmio Jovem Liderança na Educação, promovido pelo Grupo Estado, e o Prêmio Darcy Ribeiro 2012, concedido pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados ao Todos pela Educação. Muito obrigado, Priscila Cruz, por ter atendido ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação e suas atividades prévias antes de assumir a direção do Todos pela Educação. Bom, professor Isaac, primeiro quero agradecer o convite. Na verdade, é uma honra estar aqui com o senhor, uma pessoa que a gente admira tanto, né? Tanto eu pessoalmente quanto Todos pela Educação. Então, realmente é um prazer estar aqui nesse programa, nesse bate-papo. Isaac, olha, eu vou ter aqui te chamar de Isaac. Eu tenho uma carreira que foi mudando, mas mudou muito cedo, né? Eu estou no campo da educação desde 2001, mas a minha formação foi em administração e direito, né? Eu achei que eu ia seguir uma outra carreira, mas eu logo percebi que o setor privado não me dava o sentido de trabalhar por algo que eu valorizasse de verdade, né? Aquela ideia de missão de vida. Então, eu logo migrei, fiquei pouco tempo no setor privado, logo migrei para o terceiro setor. Eu tive a alegria de encontrar mentores e pessoas que me ajudaram muito a trilhar esse caminho. Gosto de fundar organizações. O Todos pela Educação é a terceira organização que eu cofundei, e eu acredito muito na cofundação, no trabalho conjunto com várias outras pessoas, e o Todos pela Educação é um movimento que reúne pessoas de diferentes matizes ideológicos, políticos, de trajetória de vida, de trajetória profissional. Então, eu sempre acreditei muito nesse trabalho conjunto. E aí, mais para frente, eu fui para os Estados Unidos, para Harvard, fazer o meu mestrado em políticas públicas,
E foi um período muito interessante. Eu levei minhas filhas, eu já era mãe, eu era mãe de filhas pequenas na época, e foi muito, muito importante para elas, para mim, dar uma parada, que eu acho que é algo bem importante para todo mundo ter esses respiros na vida. E aí a participação, assim, a ideia do Todos pela Educação justamente quando a gente pensou e fundou o Todos, foi de justamente a gente ter um grupo plural que atuasse na mobilização, na demanda, mas ajudasse os governos também, apoiasse os governos para melhorar a política pública educacional, no sentido da gente ter mais resultados educacionais, né, Isaac? Assim, você também é um grande batalhador, um grande militante dessa área. A gente precisa batalhar muito para que as crianças, principalmente as mais pobres, tenham o seu direito à educação de qualidade efetivado. Todo o nosso esforço tem que ser para esse público, né, para a escola pública, para as crianças mais vulneráveis, aquelas que precisam de política pública mesmo, não é o projetinho pequenininho que vai dar conta de garantir para essa imensidão de alunos brasileiros que estão numa situação em que a educação não é priorizada. A gente tem situação desde escolas que não deveriam ser chamadas de escola, porque não tem a infraestrutura básica ali garantida, a falta de aprendizagem, uma desigualdade educacional gigantesca, a evasão ainda escandalosa que a gente vive no Brasil, o analfabetismo entre crianças, Isaac. Eu fico muito angustiada em ver avaliação após avaliação, a última avaliação nacional da alfabetização, que inclusive Todos pela Educação ajudou a formular, a se tornar uma política pública, mostrou 55% de crianças não alfabetizadas com 8 anos de idade. Assim, se isso não nos incomoda, se isso não nos mobiliza, o que mais pode fazer uma mobilização nacional acontecer, né? A gente está vivendo tantas situações do país, mas eu acho que essa é a grande emergência, né? Garantir que essas crianças aprendam. Então, só resgatando aqui, o Todos pela Educação, ele nasceu para isso, nasceu para demandar, cobrar governos, mas também ajudar, apoiar, trazer conhecimento técnico, disponibilizar apoio para que essas mudanças aconteçam. Priscila, a educação brasileira não vai bem, né? Por todos essas dimensões que você falou, né? E, na sua opinião, você poderia listar as prioridades para termos uma educação de qualidade para todas e todos? Uhum. Olha, Isaac, não dá para responder essa pergunta sem mencionar o contexto que a gente vive hoje da pandemia, né? Então, a gente tem primeiro as ações mais de curto prazo, que são para mitigar, minimizar os efeitos da pandemia na educação. A educação está sendo brutalmente afetada. A gente já completou 6 meses de suspensão das aulas presenciais. Alguns estados e municípios já anunciaram, na minha visão, de forma prematura, o retorno apenas no ano que vem. Isso pode ficar para depois do carnaval, pode ficar para depois não sei de quando. Então, isso vai me preocupando ainda mais, porque essas crianças que estão nas escolas públicas ou crianças que têm mais dificuldade de conectividade, de ter um aparelho, de ter o celular em casa, de poder ter as aulas remotas, para aquelas redes que tiveram oferta de aula remota, essas são as crianças que estão sofrendo mais, são as mais afetadas. A gente está aumentando a desigualdade educacional. Mais de 30% dos alunos do ensino médio brasileiro já anunciaram em pesquisa recente que eles não têm intenção em voltar no ano que vem. Então, a evasão escolar, ela potencialmente pode ser gigantesca. Então, não dá para a gente falar em soluções para a educação brasileira sem redimensionar o esforço que a gente vai precisar fazer agora por conta dos efeitos da pandemia, por conta de uma situação em que colocou as crianças mais pobres, as que estão numa situação mais vulnerável, numa situação de maior desvantagem. Então, a gente está abrindo esse fosso de forma, assim,
brutal, brutal, e então, para isso, eu divido dessas duas formas. Então, tem as ações de curto prazo, e aí tem uma enormidade de processos, ações, procedimentos, providências, protocolos que precisam ser colocados em prática. O Todos para a Educação, ele já fez 2 notas técnicas a respeito disso, uma a respeito de como ter um ensino remoto para a educação básica, especificamente para a educação básica, porque o conhecimento que havia muito corrente era ensino remoto, ou ensino online, ou EAD para o ensino superior, então a gente produziu uma nota com as melhores experiências sobre ensino remoto para a educação básica, e depois a gente também lançou a nota técnica sobre o que deve conter o planejamento de volta às aulas de uma rede de escolas. E aqui eu estou falando de intensificação da comunicação da rede, da gestão pública com as famílias e com os alunos, envolvimento de uma série de atores na construção dos protocolos e do novo calendário, da revisão curricular, e aqui eu estou falando de Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Ministério Público, Tribunal de Contas, representação de famílias, representação de professores. Então, tem uma série de gabinetes, né, que precisam ser formados para as pactuações prévias, para os planejamentos que precisam ser feitos de ações que são novas, né? Elas nunca foram feitas antes na gestão educacional brasileira e do mundo também, né? Então, eu estou falando também aqui de protocolos sanitários, como que vai ser essa nova escola do ponto de vista de segurança sanitária, né, para conter a transmissão do vírus no espaço escolar, protocolos de quem vai, quem não vai, porque nenhuma rede do mundo abriu do dia para a noite do 0% para o 100%, então tem um escalonamento disso, os professores que são do grupo de risco precisam ser os últimos da fila a voltar, né, os alunos que são mais vulneráveis, e aí estou falando de vulnerabilidade de saúde mental, né, muitos deles está crescendo, infelizmente, pensamentos suicidas, tentativas de suicídio, automutilação, também estou falando de vulnerabilidade em termos de aprendizagem, vulnerabilidade em termos de segurança alimentar, vulnerabilidade em termos de violência física ou sexual em casa. Então, tem um grupo de alunos que precisa voltar antes, né, porque a escola protege esses alunos em várias dimensões. Então, para tudo isso tem muito planejamento, tem muitas ações que precisam ser colocadas em prática pela primeira vez. Então não dá para relaxar e simplesmente anunciar que ano que vem volta e ano que vem eu vou ver como resolver essa situação tão complexa. É importante que mesmo nas redes que a pandemia está num estágio muito alto, que é impensável fazer a volta às aulas agora, mas que o planejamento aconteça, que os protocolos sejam construídos, que a avaliação de alunos seja já construída, que o processo de formação de professores aconteça, que a conectividade dos alunos seja garantida, que a reforma das escolas aconteça para receber esses alunos com mais espaço nas salas de aula, com água e esgoto, né? Tem muita escola que não tem nem água nem esgoto, então como fazer a segurança sanitária numa escola que não tem nem água tratada? Então tem as ações de curto prazo. E a gente não pode esquecer das ações, das políticas públicas estruturantes, que são elas que vão garantir que a gente saia dessa situação, né, de patamar baixo de aprendizagem, de resultados educacionais, e consiga realmente alçar um voo mais vigoroso, garantindo a aprendizagem para todos os alunos. E aqui eu estou falando de políticas docentes, né, nas várias dimensões, então, atratividade, formação inicial, formação continuada, carreira, condições de trabalho, eu estou falando de primeira infância, estou falando de alfabetização em regime de colaboração, estados apoiando os municípios, eu estou falando de implementação da Base Nacional Comum Curricular, de reforma do ensino médio, modernização do ensino médio, educação profissional, enfim, tem uma série de políticas que são estruturantes,
sobre as quais a gente tem muitas evidências da sua importância, da sua relação com resultados, mas também do como fazer, né? A gente tem as experiências aqui no Brasil que são muito exitosas e que já podem fazer com que a gente ande mais rápido, que a gente não fique tanto no escuro e que o gestor público faça boas escolhas para garantir essa aprendizagem dos alunos. É incrível, né, Priscila, porque nós tivemos, ao longo das últimas décadas, grandes educadores, grandes pensadores intelectuais, né? Aquele grupo que, em 1932, fez o primeiro manifesto, em 59, mais de 150 intelectuais, mesmo o manifesto que lançamos de Todos a Educação estava com a gente em 2010, que alguns consideram como o terceiro manifesto. Quer dizer, se faz o diagnóstico, se sugere as soluções, e elas são interrompidas, né? Às vezes começa as boas experiências que a gente teve no passado, ela tem vida curta, né? Então, eu acho que é absolutamente fundamental que tenha uma política de Estado independente dos governos municipais, estaduais e federais, e que a gente realmente vai conseguir. Priscila, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, procura envolver os jovens para a construção de caminhos para termos um Brasil melhor, um mundo melhor e mais justo. Nesse final de programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Com prazer, Isaac. Primeiro, eu quero dizer assim, que eu estou com você, é isso, a gente precisa lutar muito para que a educação ela esteja acima. Não significa que ela está fora, mas ela está acima dos interesses, do populismo, da questão eleitoral, ideológica. Quer dizer, é um absurdo a gente ter uma captura tão grande ainda, depois com tantas evidências, com tanto conhecimento acumulado, com tantas pessoas boas pensando na educação brasileira. A gente precisa combater justamente esses desvios que são colocados na educação, muitas vezes por interesses que, muitas vezes não, sempre com interesses que não tem nada a ver com o interesse do aluno, com o direito do aluno. Então, acho que é isso mesmo, a gente tem que ter pessoas completamente à parte desse sistema que acaba sequestrando e usando a educação como plataforma política, pessoal, de pessoas que têm interesse muito mais na sua carreira ou na sua trajetória do que justamente na criança. Para os jovens, eu digo o seguinte, nenhuma mudança profunda e estruturante aconteceu no Brasil, na história do Brasil, sem a participação dos jovens. Nenhuma. Historicamente, quando a gente olha lá, mesmo desde antes na época do Império, né, quando a gente olha a história, são jovens que vão se insurgindo e que vão questionando e que vão dizer, olha, eu não quero viver nesse mundo, né? Então, quando a gente olha toda a trajetória do Brasil, os grandes marcos, eles foram bandeiras da juventude. Não existe mudança profunda que não tenha o apoio da juventude. Então, ou a juventude assume a educação, porque primeiro é do seu interesse, segundo, ela tem toda a vida ainda à frente para viver nesse país melhor que a educação vai viabilizar, né? É com uma educação de qualidade para todos, não só para nós e para os nossos filhos e para as pessoas próximas e para as pessoas que a gente ama, mas é quando a gente tem essa educação para todos, a gente tem um país que cresce e cresce distribuindo renda. A gente tem, os salários aumentam, a segurança melhora, né? Tem uma queda brutal das taxas de homicídios, quando a gente tem também uma queda na evasão escolar. A gente tem uma alimentação melhor, a cidadania é mais participativa, a democracia é mais forte, a saúde é mais preservada, o meio ambiente é mais protegido. Então, a gente tem tanta evidência do
poder, da potência da educação para proteger o cidadão, melhorar a vida do cidadão em tantas dimensões, e essa é a juventude que vai viver esse país, se a gente conseguir o mais rápido possível garantir essa aprendizagem, essa educação de qualidade para todas as crianças e jovens, principalmente para as mais pobres. Então, eu realmente acho muito acertada a ação de vocês, o olhar de vocês voltado para a juventude, porque se não houver uma militância forte, engajada da juventude, e aí eu diria aqui, Isaac, eu acho que tem duas grandes causas capazes de inflamar a juventude brasileira: educação e meio ambiente. As duas áreas que estão em imenso perigo agora. Imenso perigo agora. Ou a gente mobiliza, ou a juventude se dá as mãos, e aí, olha, vamos esquecer o passado, vamos esquecer as brigas, as questões que muitas vezes nos dividem. Ou a gente se dá as mãos agora. E aqui, Isaac, é você com o teu espírito jovem também, né? Acho que você também está nessa corrente, eu também, né, com mais de 40, quase chegando nos 50 anos, também nessa corrente, sabe? Do espírito jovem que quer fazer com que o Brasil mude. E eu acho que essas duas causas são as causas capazes de inflamar, de criar um fogo positivo nesse país e fazer a mudança que a gente precisa: educação e meio ambiente. Então, eu acho muito bom você estar fazendo esse trabalho de animar a juventude para essa causa. No ano, acho mais ou menos 2000, né? Eu coordenei o grupo de educação da SPPC e chamei várias entidades. As 3 primeiras foram as entidades dos estudantes. Chamei a UNE, a UBS e a NPG. E naquela conversa, que eu acho que é a nossa missão, de incitá-los, de estimulá-los, né, a serem protagonistas de uma educação melhor e uma vida melhor, como consequência, eu dizia que meia entrada no cinema, o refeitório acessível, o alojamento, tudo isso são bandeiras legítimas. Mas a bandeira maior, a bandeira primeira, é exigir a qualidade na educação, porque é isso que é importante. E fiquei muito contente porque, alguns anos depois, houve um movimento Ocupação nas Escolas, onde a bandeira era a qualidade. Então, eu acho que é importante a gente estimular a juventude, e nós que somos jovens também. Eu quando converso com meu neto de 10 anos, eu falo que eu tenho uma mente de 9 anos. Mantermos esse elan e vamos juntos, todos juntos, ter a esperança e construir um Brasil que todo brasileiro merece, né? E a educação é o vetor principal. Olha, Priscila, muito obrigado por esse depoimento, por essa conversa importante e interessante, e vamos lutar juntos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Super. Agradeço a preciosa atenção de todos que nos assistem e voltaremos em uma próxima oportunidade. Até lá!